Olá, alunos do nono ano. Segunda videoaula de Ciências, continuamos na unidade 2, Estrutura da Matéria. Na videoaula passada, a gente fez uma revisão sobre a evolução do modelo atômico e vocês receberam alguns exercícios de tarefa. Agora a gente vai realizar a correção. A gente vai começar a correção pela apostila. Então vocês abrem a apostila na página número 47. Exercício número 1. Associar as colunas. Quem foi Dalton? Ele foi quem definiu que o átomo é esférico e indestrutível, e Thomson. Thomson foi o primeiro cientista a propor um modelo com cargas elétricas. Rutherford foi o cientista que apresentou o primeiro modelo contendo núcleo positivo, e Bohr propôs um modelo em que elétrons estão em níveis de energia. A questão número 2 era a cruzadinha. Quem foi o descobridor do elétron? Foi Thomson. O fenômeno descoberto por Rutherford e seus colaboradores foi a radioatividade. Quem considerava o átomo uma esfera maciça? Dalton. A região do átomo que tem elétrons se chama eletrosfera. Partícula de carga. A primeira a ser descoberta foi o elétron. A região que concentra praticamente toda a massa do átomo é o núcleo. O filósofo grego que apresentou a teoria dos quatro elementos foi Aristóteles. Quem afirmou que o núcleo era menor do que a eletrosfera foi Rutherford. O nome dado por Dalton para as partículas que constituem substâncias foram agregados atômicos. O filósofo grego discípulo de Leucipo, que foi um dos primeiros a usar a palavra átomo, foi Demócrito. O descobridor do nêutron foi Chadwick. Quem desenvolveu ampolas de vidro que inspiraram Thomson em seu modelo foi Crookes. E a resposta da 13, partícula neutra, é o nêutron. Exercício número 3. A eletrosfera é a região que contém as partículas negativas. Letra A. Exercício 4. Em seu experimento, Rutherford usou partículas alfa de carga elétrica positiva para bombardear uma fina lâmina de ouro. A maioria dessas partículas atravessou a lâmina sem sofrer desvios. De acordo com Rutherford, o átomo apresentava uma região central denominada núcleo, carregada positivamente. Os elétrons estão em movimento num grande espaço vazio denominado eletrosfera. O núcleo de um átomo é formado por prótons e nêutrons. O nêutron é uma partícula sem carga e com massa muito próxima à do próton. Localiza-se no núcleo do átomo. Exercício 5. Um estudante fez 4 definições sobre os modelos ali. O modelo errado é o modelo de Bohr. Ele errou ao colocar que ocorre a liberação de energia quando um elétron vai para uma camada mais externa. Na verdade, ele absorve energia. As duas palavras estão trocadas. O exercício 6. Eles, ao longo do tempo, os cientistas propuseram diferentes modelos. Por quê? Justamente porque, com o passar dos anos, foram ocorrendo novas descobertas. O exercício 7 já está respondido. Pela figura, você contando ali quantas bolinhas tem nessa parte aqui, você consegue identificar a presença de 7 dessas aqui, enquanto na parte de dentro eu desenhei aqui mais uma bolinha, porque na verdade tem 8 elétrons aqui. Então tem 8 elétrons e na parte interna você consegue contar 8 prótons e 8 nêutrons. A pergunta se está eletricamente neutro está por quê? Porque o número de prótons dentro do núcleo e o número de elétrons fora é exatamente o mesmo. Então está neutro. Exercícios, agora na página 68. Exercício número 1. Aqui estão as características e aqui está faltando o nome dos formuladores desses modelos. Então eu tinha que assinalar a alternativa que correspondia ao nome do cientista correto. E a alternativa correta era a letra E. Na questão número 2, nós temos uma série de frases atribuídas a Dalton. A gente tinha que identificar qual dessas frases aqui estava correta. Todas estão corretas, por isso a alternativa correta é a letra E. O exercício 3 fala sobre um experimento com descargas elétricas. Descargas elétricas, elétrons.
No exercício 4, as alternativas corretas são A e C. Vamos agora para a correção do caderno de atividades. Na página número 21, exercício número 1. Qual alternativa indica corretamente a ideia de Dalton? Letra D. Exercício número 2. O modelo atômico que é adequado para explicar a formação da luz no tubo é o de Thomson. Exercício número 3, resposta correta, letra C. Número 4. Qual dos modelos mais parece com o modelo de Rutherford? Modelo planetário, então qual deles? Letra B. Exercício número 5. O exercício 5, sobre a descrição da ciranda, os alunos ficaram de braços dados ao redor e um ficou no meio. Qual dos modelos está mais relacionado com isso? O modelo Rutherford-Bohr. Exercício 6. Resposta correta, letra B. Exercício 7. O texto da pergunta fala em níveis de energia. O único cientista que falou sobre isso, ou o primeiro, foi Bohr. Questão número 8, cruzadinho. Cientista que descobriu o nêutron, número 1. Chadwick. Cientista que fez experimentos com radiações, número 2. Rutherford. Partícula de carga positiva, próton. Parte central, núcleo. Cientista que descobriu partículas menores de carga elétrica negativa, Thomson. Cientista que propôs um modelo de átomo que ampliava o de Rutherford, Bohr. Filósofo grego que tentou explicar a matéria como a junção de 4 elementos, Aristóteles. Foi considerado o primeiro cientista a propor um modelo científico do átomo, Dalton. Partícula básica de carga nula que compõe o átomo, nêutron. Grande espaço vazio em que os elétrons se movimentam, eletrosfera. Então, concluímos a correção. Agora, vocês devem pegar o caderno de ciências de vocês e anotar tudo o que está nesse próximo slide. Primeiro conceito. Substância pura. É quando a matéria é constituída dos mesmos tipos de moléculas ou átomos ou elementos. Exemplo, um prego, se ele é feito só de ferro, ele é uma substância pura. Se eu pegar a substância química água, H2O, e eu conseguir colocá-la no mesmo lugar, somente ela, somente H2O, eu vou ter uma substância pura também. A água destilada é um exemplo de substância pura, porque nela só tem H2O. A água mineral, a água que você bebe, ela não é uma substância pura, porque além de água, ela também tem sais minerais. Então, se eu tivesse somente uma substância, eu tenho uma substância pura. As substâncias puras podem ser simples ou compostas. A diferença disso é apenas o tipo de elemento químico. Quando tiver um elemento químico só, por exemplo, O2, o gás que nós respiramos, só tem um elemento químico, que é o oxigênio, aqui representado por essas duas bolinhas. Então, quando tem um elemento só, substância simples. H2 é um gás, só tem hidrogênio. Então, substância simples. A água forma um H2O, ela é uma substância composta. Por quê? Porque ela tem o H, aqui representado pela bolinha vermelha, e tem o O, representado pela bolinha azul. Então, quando tem mais de um elemento, composta. CH4, o metano, ele é uma substância composta porque ele tem um carbono e 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Então, quando tem um elemento só, simples. Quando tem dois ou mais, composta. E se eu pegar todos esses componentes aqui e colocar todos no mesmo local? Eu vou ter uma substância simples? Não, eu vou ter uma mistura. Mistura é quando eu tenho mais do que uma substância. Um prego enferrujado é um exemplo de mistura. Por quê? Porque além do ferro que o prego tinha, como ele está enferrujado, ele também tem oxigênio. Então, ele tem mais do que um tipo de elemento químico, mais de um tipo de molécula. Então, ele é uma substância, aliás, ele é uma mistura.
A água mineral que eu mencionei antes, ela tem H2O, que é a água, mas ela também tem sais minerais. Então ela fica mais ou menos isso daqui. Ela tem água e tem outros componentes. Então ela é uma mistura. Agora vamos utilizar esse último quadrinho para entender outra coisa. Se eu considerar só essas duas bolinhas azuis aqui, eu tenho quantos elementos químicos? Somente esses dois aqui. Eu tenho quantos elementos? Um elemento. É o mesmo desenho. E quantos átomos eu tenho? Eu tenho 2. Esse daqui, quantos elementos tem? Tem o verde e tem o azul. Então eu tenho 2 elementos e 5 átomos. Aqui tem quantos elementos? 2 elementos. Quantos átomos? 3. Aqui tem quantos elementos? 1 elemento. E quantos átomos? 2. Agora, vocês vão fazer os exercícios das páginas 38, 39 e 40. São os exercícios número 1 a número 4, a partir disso que eu acabei de explicar. No caderno de atividades, nas páginas 23 e 24, vocês vão fazer o número 9, número 10 e número 11. Pausem o vídeo, façam esses exercícios e depois voltem aqui para a correção. Vamos começar a correção pela apostila. Exercício número 1, na página 38. Vocês têm... Então, no exercício número 1, a gente tem aqui no primeiro quadrinho 2 elementos e um total de 6 átomos. No segundo, nós temos um único elemento e no total 8 átomos. Nesse daqui, nós temos que é o mesmo que aqui, elemento, 2 elementos. Esse verde maior é o terceiro elemento e esse azul é o quarto elemento. 4 elementos, mas no total nós temos 10 átomos. No número 4, nós temos só 2 elementos, os azuis e os vermelhos, e no total a gente tem 10 átomos também. Então, o número de elementos é o que eu mencionei antes, aqui são 2, aqui é 1, aqui são 4 e aqui são 2. Exercício C. Número de substâncias. No primeiro quadrinho, uma substância. No segundo quadrinho, uma substância. No terceiro quadrinho são 3. E no quarto quadrinho são 2 substâncias. Exercício D. Qual o sistema é constituído de uma substância simples, ou seja, tem um tipo de elemento só? Os sistemas 2 e 4. Quais dos sistemas são formados por substâncias compostas? Os sistemas 1 e 3. Em qual sistema tem representação de uma mistura? Nos sistemas 3 e 4. E qual tem uma única substância? 1 e 2. Exercício H. Partindo do princípio que cada bolinha dessa representa esses elementos e que esse é o símbolo, você tinha que fazer a fórmula partindo do princípio da ordem alfabética. Então, lá no primeiro, a gente tinha uma bolinha verde e uma bolinha dessa daqui. Então, substância na ordem alfabética seria ClH, mas o correto a ordem é HCl. No segundo, vocês tinham 2 bolinhas vermelhas, então O2. No terceiro quadrinho, tinha uma bolinha verde com uma bolinha aqui, então HF. Também tinha uma bolinha dessa e uma dessa, HCl. E tinha também uma azul e 3 branquinhas, então ficaria NH3. E no quarto, tinha 2 azuis, N2, e 3 oxigênios juntos, O3, que é o ozônio. Na letra I,
Há quantas moléculas em cada sistema? 3 no primeiro, 4 no segundo, 4 no terceiro e 4 no quarto. Exercício número 2. Resposta correta, letra C. Exercício 3. Observando aqui, sistema que tem 2 substâncias simples e uma composta. Sistema C. Sistema que tem 2 substâncias simples. Sistema A. Sistema que tem só uma substância simples. Sistema B. Sistema que tem uma substância composta. Sistema E. E por último, letra D. Essa substância aqui, ela é formada por essas bolinhas que identificadas são esses elementos. A pergunta é: quantos elementos tem? 1, 2, 3. Qual a quantidade de átomos? É só contar quantas bolinhas tem. 8. Com os símbolos dos elementos e com a quantidade de átomos de cada um, escreva a fórmula em ordem alfabética. Então tem 2 carbonos, C2. Tem 1, 2, 3, 4 hidrogênios, H4. E 1, 2 oxigênios, O2. Então a fórmula fica C2H4O2. Agora a gente vai para o caderno de atividades. Exercício número 9, na página 23. Aqui estão as respostas. Exercício. Então aqui está a questão 9. Número 10. Número 11. Agora a gente vai utilizar a apostila lá na página 49. Abre a sua apostila lá. Depois volta aqui no vídeo. Então, agora com a apostila aberta aqui na página número 49, você deve fazer a leitura de toda a página, do começo até o final. Quando você terminar a leitura, você volta aqui para o vídeo que eu vou fazer uma explicação. Mas primeiro leia. No ano passado, quando a gente começou a estudar eletricidade, você já aprendeu que o átomo é composto de elétrons, que são negativos, nêutrons, que são neutros, prótons, que são positivos. Os prótons e os nêutrons, eles ficam no núcleo, enquanto que os elétrons ficam na região chamada de eletrosfera. Quem foi o descobridor do próton foi Rutherford, do nêutron foi Chadwick e do elétron foi Thomson. A carga de cada um é mais para o próton, ele é positivo, o elétron é negativo, enquanto que o nêutron é neutro. A massa de prótons e nêutrons, ela é praticamente a mesma, só que a massa do elétron, ela é aproximadamente 1840 vezes menor do que prótons e nêutrons. Por isso a gente diz que a massa do elétron ela é desprezível. Se eu quiser descobrir a massa de um elemento químico, basta somar a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons que ele possui. Se o elemento tiver 5 prótons e 5 nêutrons, a massa dele, representada pela letra A, será 10. Se ele tiver 10 prótons e 11 nêutrons, a massa dele será 21. A soma de prótons e nêutrons gera a massa do elemento, que é representada pela letra do alfabeto, a letra A. Como tarefa para a próxima aula, vocês devem realizar um mapa conceitual que está na página 50 da apostila. E na página número 69, vocês devem fazer o exercício número 5. Essa tarefa deve ser feita até o dia 14, porque no dia 15 nós faremos a correção. Obrigado e até na semana que vem.